Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, acalmar a nossa respiração. Deus, Pai de infinita luz, de infinita misericórdia, agradecemos por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Guia-nos pelos caminhos da verdade e do conhecimento. Permita, Senhor, que a equipe de Kardec, os bons espíritos e toda a equipe de trabalho estejam conosco. Peço aos bons espíritos que protejam as dirigentes Araci e Eli, conduza e oriente a Araci durante toda essa aula, dá-nos o entendimento para que possamos entender e pôr em prática todo o nosso aprendizado. Rogo a Deus e ao Mestre Jesus permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos ter uma aula, porque eu estudo e passo tudo nos meus cadernos. Depois que está no meu caderno, eu passo para ele. Mas tinha alguma coisa que eu estava com vontade de falar e que havia necessidade de uma certa rapidez, e por isso nós estamos aqui com rascunhos. Depois, mais para frente, que ele está assoberbada de trabalho e de estudo e de um monte de coisa. Mas assim que ela puder, ela também faz, na medida do possível. Então, nós vamos falar da evolução da alma. Então, nós vamos trabalhar com a bacia da evolução da alma. O que que é isso? Nós temos vários trabalhos de bacias que nós estamos trabalhando, de regeneração, de consolação, bacia astrais e tudo mais. Só que essa daqui nós vamos colocar a nossa família. Nossos filhos, nossos entes queridos, no final dos nossos trabalhos, eles vão ficar na bacia da evolução, do estudo, do aprendizado, do aprimoramento do espírito, tudo o que nós precisarmos em relação à nossa família. Então, é o mesmo processo de sempre. A abertura, pedir para Deus energias cósmicas, energias astrais, tá? E pedir que se abra aquele portal de luz e de esperança. E que se abra essa luminosidade para dentro do nosso lar. Que venham os espíritos superiores, os anjos, os arcanjos, os anjos guardiões, as equipes de trabalho, que venham auxiliar toda a nossa equipe de trabalho. E também todo o ectoplasma estocado ou reservado. Necessariamente, nós temos que reservar o ectoplasma, as energias, todas as formas, dentro do vegetal, do reino animal e do reino dos homens. Porque para o médium trabalhar, para que o médium não se canse, para que o médium não perca as suas energias, ele tem que ter estocado energias externas. Necessariamente ele deve ter guardado isso. Nós já fizemos com ele uma aula para reservar, guardar, armazenar o ectoplasma. Porque se o médium vai trabalhar e ele tem um trabalho de doentes, ele começa a doar a energia vital dele e desgasta. Ele fica cansado brevemente. Então, ele precisa ter essa reserva para continuar o trabalho de cura. Do mesmo processo, se nós estamos trabalhando com os espíritos maus ou perversos, o que que acontece? Nesse trabalho de elaboração e de limpeza desse fluido de ódio, de raiva, rapidamente o médium perde o seu estoque de energias vitais. Aí ele se cansa. Então, o médium tem que ter a reserva para trabalhar, ter toda essa energia, aonde quer que ele vai trabalhar, essa energia tem que estar junto com ele, para que ele não fique cansado, não perca energia, fique vital, fique ótimo, não desarranje a sua saúde. Que o médico que trabalhar demais com seu corpo, sua energia, sua vitalidade, ele vai ficar doente.
Então, neste ponto, o médium tem que trabalhar vitalizado, potencializado, com a equipe máxima de energias vitalizadoras junto com ele. Porque, caso contrário, ele ficar doente, ele demora muito para se recompor. E se ele não se recompor, ele vai ficar obsedado, ele vai ficar doente, vai ficar fascinado, subjugado. Então, isso não pode acontecer. A vitalidade do médium é de suma importância, como a vitalidade física e espiritual para o seu trabalho redentor. O médium vai criar uma bacia, o mesmo local que nós fazemos regeneração, redenção, lama astral, para colocar ali a sua família, os encarnados e desencarnados, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, sua casa, aos moradores da sua casa e também seus amigos, entes queridos, todos os que estão sobre a sua guarda. Quem está com a sua guarda? Minha sogra mora na minha casa? Está na minha guarda. Meu cunhado mora dentro da minha casa? Está na minha guarda. Todas as pessoas que estão na minha guarda, morando comigo, estão dentro da minha estrutura, da minha bolha, do meu sistema espiritual, necessariamente todos eles devem ali estar, para que haja uma mudança, um crescimento em todos os espíritos. E o que eu vou colocar ali? Os espíritos trabalhadores da água, do fogo, do ar, todos eles. E os elfos eu coloquei aqui. Quero colocar que os elfos, nós temos o reino mineral, reino vegetal, reino animal. E esse reino que fica entre humanos e animal, nós denominamos esse aqui de elfos. Há vários nomes. Aqui nós estamos procurando o nome mais comum. O que é esse reino dos elfos? São os animais que saem do reino animal e estão sendo preparados para o reino humano. Então, eles estão nessa fase, nesse período, e eles podem aparentar assim, que são muito comum ainda nos antigos e até hoje, os animais que aparecem. Metade animal, metade homem, metade mulher. Então, vão aparecer com corpos de animais para baixo da cintura, aparência de homem aqui para cima, aparência de algum animal. Então, eles ainda não estão totalmente humanos, nem totalmente animal. Eles estão numa fase de transição. Numa fase de transição. E esses espíritos são usados de ordem geral, como os elementares, para trabalhos negativos, mas eles estão para fazer trabalhos positivos. Só que a maldade humana, o humano é mau, o ser humano é perverso, o ser humano é negativo, maligno. Então, ele pega os elementares da água, da terra e do ar, que deveriam fazer a limpeza atmosférica, a limpeza de tudo isso, para que os humanos vivessem bem, os médiuns, as pessoas malignas, elas usam esses espíritos para fazer o mal. E esses espíritos, então, ficam presos sobre ela, quer do fogo, quer da água, quer da terra, quer do gelo, quer do ouro, quer da prata, quer dos minerais, quer do chumbo, quer de qualquer metal que seja. Então, os elementares ficam presos pelas pessoas malignas. E os médiuns bons, os médiuns justos, os médiuns corajosos, os médiuns bondosos, devem auxiliar esses espíritos para que eles retornem à forma original. Deus criou os espíritos do ar, nós já estivemos lá também, para proteger o ar. Os espíritos da terra para proteger as terras. Os espíritos do vegetal para proteger o vegetal. Os espíritos do reino animal para trabalhar e aprender no reino animal. E somente no reino humano nós recebemos o selo de responsabilidade para darmos continuidade à evolução da alma. Então, nós vamos criar no nosso trabalho
que todos os espíritos que vierem até nós, desde os elementares, os elfos, o reino dos animais, todos aqueles que precisam retornar às suas bases espirituais para recomeçar o seu trabalho redentor, todo médium tem obrigação de aliviar e reconfortar. Da mesma forma que nós pegamos um familiar caído, combalido, sofrido, e colocamos fluidos curadores neles para recompô-los, para levar às colônias espirituais e parques de evangelizações, da mesma forma, o médium tem que socorrer todos os elementares que estiverem na sua guarda, os elfos, os humanos, e assim por diante. Isso faz parte de uma evolução de toda a nossa humanidade. Então, nós vamos colocar fluidos dos 10 mandamentos, fluidos das 12 virtudes, fluido de arrependimento, desejo de crescimento. Então, o que que nós vamos pôr? Melhora espiritual, crescimento, fluido de estudo. Se a nossa família não gosta de estudar, vamos colocar estudo, vamos colocar virtude, vamos colocar trabalho. Então, seria uma bacia de princípios morais, de princípios espirituais, de princípios de amor a Deus, de amor ao crescimento e ao aprimoramento, para que a nossa família não fique fora dessa assistência, porque nós temos a bacia da regeneração, da redenção, nós temos todas elas no sentido de socorrer os espíritos encarnados e desencarnados. Mas esta daqui da evolução, ela vai ser diretamente ligada à nossa família, ao nosso filho, ao nosso trabalho, à nossa evolução, ao nosso pão de cada dia. É ali que nós vamos recompor os fluidos curadores da nossa família. Então, essa bacia é extremamente importante, porque de tempo em tempo nós temos que acrescentar algo que acrescente, que cresça, que aprimora as nossas virtudes espirituais. Então, ela é importante e você analisa e nós a colocaremos em prática no final dos nossos trabalhos, das nossas preces e orações. Nós estaremos colocando a nossa família para que todos da nossa família possam receber essa energia constante de crescimento e evolução da alma. Então, o médium, o operador, o mago, dependendo da religião, do credo, do entendimento, para nós, espírita é o médium intermediário. Para outros, é um operador daqueles que podem operar os fluidos. E magos, para aqueles que acreditam na magia, né? Algo diferenciado. Então, mas nós estamos falando que é a mesma coisa. Médium, operador e mago, nós estamos falando da mesma condição, das mesmas pessoas, nomes diferentes. Qualquer que seja, nós temos que buscar o plasma energético, todo esse plasma que existe do Sol, das estrelas, do firmamento, da Lua, da energia do Criador, da partícula divina. Então, todo médium tem que buscar isso daí. Não tem como trabalhar sem o plasma divino, sem as energias superiores. Nós temos necessidade de buscá-la para que nós tenhamos uma mente ativa, saudável, desenvolvendo a inteligência e a capacidade da alma. Então, o médium, ele vai usar a vontade dele, o desejo e o fluido cósmico universal para realizar, para fazer acontecer, quer um fluido curador, quer um socorro, quer uma assistência. O médium tem que ter vontade, ele tem que ter o desejo, e ele tem que saber buscar o fluido cósmico universal. A prece é fundamental. É na prece que ele pede autorização para realizar o seu trabalho.
Ele quer realizar um trabalho pela família? Ele vai realizar um trabalho pelo reino dos animais? Ele vai trabalhar, pedir para fazer um trabalho para o reino da terra? Então, o médium tem que disciplinar. Qual é o seu trabalho que você vai fazer? É um trabalho de socorro? É um trabalho para socorrer os espíritos? É um trabalho de assistência? Qual é o seu trabalho? Então, o médium tem que ter designado aquilo que ele vai fazer. É um trabalho que ele vai trabalhar na agricultura, nas plantas, na semente, nas flores, para os humanos, para os gatos, para os cachorros. Então, ele tem que ter a disciplina da organização do seu trabalho, no que ele vai trabalhar, e nisso ele deve pedir para Deus ajuda, amparo e a sua equipe de trabalho. Então, o médium recebeu autorização, tá? Ele tem que ter as suas colônias espirituais. O médium tem que conhecer para onde que vai levar os seus espíritos, quais as colônias que ele gosta, quais os locais que ele vai pôr. Eu, de ordem geral, todas as minhas colônias são no Atlântico, no Pacífico ou em qualquer lugar no mar, por onde eu estiver. Por quê? Eu vejo que o mar é mais tranquilo, é menos barulho, são menos vozes, menos bagunça, menos desordem, fluido é mais claro, fluido é mais tranquilo, para que os espíritos ali possam ser colocados. Minhas colônias espirituais são todas transparentes, muito verde, muito bonito. Por quê? Nós precisamos de local onde as vozes humanas, os pensamentos humanos fiquem mais serenos, mais calmo, que dê condições de estudar, de ouvir música, de aprender. Quando nós colocamos as colônias espirituais muito aqui no meio da terra, no meio do povo, é muita bagunça de padrões vibratórios, é um caos de pensamento. Então, quanto mais tranquilo, quanto mais sereno o local tiver, mais condições de orar e de pedir, é o melhor lugar de serem colocadas as colônias espirituais. E o médium, então, se localiza o seu local de trabalho, a sua casa, e aí ele pede para todas as suas equipes de trabalho. Ele vai buscar seus protetores, suas equipes de trabalho que já estão nas colônias espirituais e também vão trabalhar. Então, ele busca toda essa equipe para realizar o seu trabalho. Então, não importa, não se preocupa, não tenha preconceito, porque eu aqui estou falando para todos os médios, tá? Estou falando para os médios espírita, kardecista, de qualquer médium, católico, quem ele for. O que ele precisa aprender é que a sua mediunidade, necessariamente, ele precisa de Deus. Necessariamente, ele precisa dos espíritos superiores para que lhe venham se auxiliar. Mas se o médium, ele é da Umbanda, ou do Candomblé, ou da onde ele quiser ser, católico, místico, evangélico, pode ser o que for, a sua equipe de trabalho é que vai lhe auxiliar. E ele, então, vai socorrer ele e a sua família, indiferentemente de qualquer religião que ele for. Porque a doutrina dos espíritos está aqui para orientar, esclarecer sobre a mediunidade, sobre os compromissos, sobre a responsabilidade. Doutrina espírita não é uma religião, mas um ensino dado pelos espíritos, que vem falar como que o médium precisa trabalhar, as regras de conduta, de ética, de bons costumes. Então, é isso o grande trabalho de nós, espírita. A energia clara, radiosa, essa energia mais pura, e nós temos a matéria, que é uma energia tangível. Então, essa mesma energia cósmica, ela pode ser mais grosseira e pode ser mais rarefeita. Então, a nossa alma é essa partícula divina do Criador, que nós desenvolvemos essa partícula luminosa. Nosso perispírito, ele está intermediário, dependendo do local, do ambiente em que nós vivemos, para que o nosso perispírito se ajuste. E nós temos o corpo físico, que ele é mais denso,
São energias mais coaguladas, mais pesadas e mais densas. O médium, que ele desenvolve essa parte moral dele e que trabalha, ele pode. Por isso que é necessário o estudo. Porque todo fluido, ele pode ser solvido, coagulado, cristalizado, condensado e reunido. Então, isso antigamente era chamado de magia, de feitiçaria, de poder, mas a nossa mente, ela coagula, ela cristaliza. O ódio pode ser cristalizado, o bem pode ser cristalizado. Se eu desejar o bem e cristalizar o bem será cristalizado. Suas partículas vão ficar girando o bem. E se o mal for cristalizado, esse mal vai ficar soltando partículas escuras. Tudo é energia. Tudo é energia. Então, quando o médium estuda e ele entende que a vontade dele, o desejo dele, ele cristaliza o bem, ele coagula o bem, ele realiza o bem. E o médium pode estar no mundo moral, como no mundo material, ele vai influenciar com a sua energia. Então, o médium pode solver, desmagnetizar, desmanchar, esparramar as forças do espírito moral. O médium estudioso tem essa força. Então, quando o médium não tem esse conhecimento, e assessorado, às vezes, por um espírito mal, ele acredita que o mal tenha mais força. Mas não existe nada no mundo que seja superior à força do bem. Porque a força do bem, ela é rarefeita, ela é muito superior. Porque é a qualidade da mente e do desejo do médium. Então, o médium que ele pensa, ele deseja assim, vou exterminar com o mal, ele vai exterminar com o mal. Porque ele sabe que ele pode e deve exterminar. Se o médium com uma qualidade moral disser, eu vou desmanchar, ele desmancha. Eu vou solver, eu vou dissolver. Se o médium com uma qualidade moral e ele dizer, eu vou espalhar o bem, eu vou espalhar a bondade, eu vou espalhar a misericórdia, eu vou espalhar a ternura, a doçura, ele vai fazer. Então, tudo é uma questão de conhecimento. É um conhecimento, são forças de atração e repulsão. Então, o médium, quando ele estuda isso, nosso perispírito tem essa amplitude. Então, o médium trabalha com conhecimento de causa e sabe trabalhar e conseguir o efeito necessário das mudanças dos padrões vibratórios. O médium pode transmutar, elaborar, trocar as energias radioativas fracas por energias fortes. Então, quando alguma coisa fica parada, como num caso de uma obsessão, e essa obsessão ela fica ali, ela se torna uma situação radioativa. Não vai nem para frente, nem para trás, não mexe, não vai, não mexe, fica ali, morrendo em pé, né? Improdutiva, não trabalha, não cresce, naquela inércia. Então, ela precisa de um jato de energia forte e poderosa para deslocar a inércia e colocar num trabalho maior. Então, é por isso que algo que está parada, coisa ruim que está parada, ela precisa de um choque energético para dissolver aquilo ali, desmagnetizar e começar uma nova energia radiosa. Então, não somos franciscanos. Se pega o ódio e transforma o amor. Se o ódio é negativo, é pesado e é denso, quando ele recebe um raio de energia muito forte, você explode o ódio
e todas aquelas partículas entram imediatamente em ciclamento, e vão se transformando em luminosidade e voltam ao fluido cósmico universal. Então, o ódio dissolvido, ele volta ao fluido cósmico universal. A raiva solvida volta ao fluido universal. O desamor solvido volta ao fluido, porque o ódio é tirado do fluido cósmico universal pelo desejo do médium e ele cristaliza o mal no ódio. Quando nós explodimos o ódio volta novamente à atmosfera, rarefeito e puro na sua atmosfera. Então, é isso que nós temos que entender, que médium tem que solver o mal. Senão o médium fica ali, o mal vai ficar por 1000 anos, 10.000 anos. Vai viver por um longo período. Então, todo o mal tem que ser solvido. Ideias maléficas, malignas, têm que ser solvidas para colocar as irradiações luminosas de paz e de harmonia. Pelo comando mental, com a ajuda dos protetores e os espíritos, assim, ele vai tirar qualquer energia estacionária no perispírito milenar. Nós temos energias dentro de nós que tem que ser retirado da reencarnação passada, da outra, do ódio, da raiva, da vingança, do faniquito, da preguiça, da ociosidade, e colocar novas energias luminosas pela sua vontade e conhecimento. Então, o médium tem que trabalhar sempre dentro dele. Ele tem que tirar o ódio, os faniquitos dele, e começar a colocar luz, esperança, crescimento. É esse o nosso grande trabalho. É isso que médium tem que aprender. E aqui também nós temos uma outra pesquisa. Deus, as equipes crísticas, as ordens protetoras. Então, o médium, ele tem que pensar que ele pode andar no norte, no sul, no leste, no oeste. Todo lugar médium pode andar. Basta que ele seja autorizado e a sua equipe de trabalho estiver com ele. Não existe lugar que médium não possa ir. Nós viajamos na velocidade do nosso pensamento. Aonde está nosso pensamento, ali nós estamos. Só que nós temos que entender onde está meu pensamento, é bom ou mal. Se eu tiver com meu pensamento num lugar bom, eu vou ficar com o fluido bom do meio ambiente. Se eu estiver com meu pensamento, com a minha alma voltada no mal, eu posso ser contaminada pelo meio ambiente em que eu estou. Então, o médium tem que saber que o pensamento dele vai envolver de fluidos de acordo com o seu pensamento e a sua atitude. E para nos libertar de nós mesmos, necessariamente temos que aprender a orar. O que nós vamos pôr na bacia da regeneração? Os espíritos doentes, sofredores, caídos, combalidos, sofridos. Então, o médium tem o seu local de alta limpeza. Por que nós usamos fogo? Por que nós usamos o fogo etéreo? Porque o fogo etéreo é onde desmancha mais rapidamente as partículas. A água também solve, o vento também solve, a terra também solve. Só que a terra é muito lenta. Ou se você jogar uma fruta na terra, você enterra lá, ela vai levar 4, 5 dias ou mais para ela poder exterminar. Mas se você pegar uma fruta e colocar no fogo de alta temperatura, você vai ter alguns segundos e você já tem um extermínio de todo aquele fluido. Já voltou à atmosfera novamente. Todo o fluido da fruta já voltou na atmosfera. A Terra vai fazer tudo isso, mas bem mais lentamente. Então, há trabalhos que são lentos e outros que são mais rápidos. Então, o fogo, ele é mais rápido. A água também é mais rápida. A água também tem memória. Então, quem já estudou sabe que a água tem memória. Então, quando nós pedimos para a água que ela coloque os 10 mandamentos, que ela coloque energias curadoras, a água tem memória. Então, ela guarda essas memórias e nos ajudam a amparar e criar e desenvolver um bom trabalho. Então, a água, a terra, o ar, o gelo, os minerais, o vegetal, tudo isso
faz um trabalho, nós temos um grande, ninguém para. O planeta inteiro vibra. Quem destrói o planeta são os humanos. Quem destrói a vida somos nós humanos. Quem acaba com a verdade, com a solidariedade, com a fraternidade, somos nós humanos. É a falta de educação, é a falta de respeito. Somos nós humanos que temos que começar a nos melhorar para que a Terra se torne melhor. Senão nós seremos dirigidos e organizados por pessoas más e perversas. Então, quem vai escolher para vivermos bem somos nós. É um trabalho específico nosso, da nossa inteligência e capacidade, da forma com que queremos viver. Então, a redenção são colocados nos trabalhos de desobsessão. Aqueles cobradores pouco mais ferrenhos, que não são doentes, mas são maus, são perversos, são vingativos, são malfazejos, querem nos causar o dano, querem prejudicar, querem separar, querem dividir, quer quebrar, quer causar dano. Então, nós precisamos de maior intensidade de socorro. Por essa razão, as nossas bacias têm intensidade de como forma para queimar e solver, como a lama astral também. A lama astral também ela solve, ela limpa, ela retira também esses fluidos. É uma forma de alta limpeza para que limpe os locais contaminados, as almas contaminadas, os pensamentos contaminados, até que corroa tudo aquilo, que limpe e que fique totalmente pronto. E aqui nós temos um estudo de Leon Denis, no Invisível, no capítulo 9, condições de experimentação. O estudo do fenômeno é um capital, precisa ser entendido, pois é nele que sobreviverá inteiramente o espiritismo. As experiências dos casos que nós, médios, vamos experimentar. Qual o caso das manifestações dos espíritos ao nosso redor? Não podemos trabalhar de uma maneira desorganizada, porque o médium tem que pedir organização, ele tem que ter disciplina, tá? Ele tem que pedir, ele tem que rogar. A coisa não pode ser a reveria, mas organizadas. O que é primordial para nós? As condições do meio ambiente. Então, o médium tem que limpar o meio ambiente. Se meu ambiente é mau, se meu ambiente é nervoso, é chiliquento, é cheio de guerra, os espíritos que eu vou receber naquele local estariam ali, cheio de guerra, xingando, brigando. Por quê? Eu estou no meio ambiente. Por essa razão, o médium tem que limpar a sua casa. Sua casa é o melhor lugar do mundo, não pode ter bagunça nem desordem. É o médium que tem que pôr isso em ordem, a sua casa. E se ele for um dirigente, ele é responsável pela direção do centro, para ficar limpinho, organizadinho, sem briga, sem revolta, sem maledicência, sem faniquito nenhum lá dentro. É o dirigente. Ele tem que estudar e aprender a manter uma casa espírita totalmente organizada, bonitinha, tal qual a sua casa. O segundo, o estado do espírito do médium. Então, é aí que está. Segundo o Leon Denis, o médium pode estar acumulado de dificuldades, porque ele não tira a sua dificuldade. Ele pode estar com obsessor familiar, e ele também não tira. Ele pode ter fatos insignificantes que, na hora que ele vai trabalhar ou rezar, aquelas ideias ficam na sua cabeça. Lembranças inúteis, vazias, banalidade, mistificações, fica pensando em outras coisas que não tem nada a ver com aquela hora, um desânimo, e abandona as investigações. Porque Leon Denis coloca que a manifestação dos espíritos em qualquer setor é uma investigação, como vivem, como atuam, como estão os espíritos, o que nós estamos estudando da vida após a morte. Então, nós devemos estar cuidando e observando. E médium tem que cuidar da vida dele, porque se ele não tirar, quem é que vai tirar?
Então, é ele que tem que tirar essas coisas ruins da sua volta para realizar um bom trabalho. Resultados satisfatórios. Restabelecer o equilíbrio mental. É ele que tem que pôr. O bem só se adquire pelo trabalho. Então, se você não sabe trabalhar, você começa a trabalhar. E o dirigente, o orientador, não adianta querer acochar demais. Vamos devagar, que devagarinho, devagarinho, ele vai ficar ótimo no final. A faculdade estão submetidas às leis do progresso. Então, a nossa faculdade, à medida que desenvolve a inteligência, nós vamos nos melhorando. E submeter também a um rigoroso exame, conduzir as investigações com espírito analítico, sempre vigilante. Então, não é nós falarmos mal, mas analisar qual é a personalidade desse espírito. Ele é um ladrão? Ele é um bandido? Ele é um assassino? Ele é um hipócrita? Ele é um falsário? Ele é um mentiroso? Ele veio para causar dano? Qual é a proposta desse espírito desencarnado? E isso nós devemos entender que somos nós que temos que retirar esses espíritos. Porque se tiver dentro da nossa casa bandido, ladrão, assassinos, hipócrita, falsário, nós vamos ter uma miscelânea de maldade dentro do nosso lar. E aí o médium vai dizer, eu sou médium, né? E daí dá tudo errado. Quer dizer, o médium que não aprendeu que ele é responsável por deixar a sua casa limpinha, organizadinha. Porque os espíritos estão ali para serem retirados. Com certeza, os ladrões, os bandidos, os assassinos, esse povo que não presta, é tudo parente. Porque não tem jeito, não adianta pensar que nós estamos nascendo e que vamos trazer só uma dinastia linda e maravilhosa. E se for de reis e de rainha, pior ainda. Era gente muito ruim. Só botava as coroas de ouro e os vestidos chiques. Mas de resto, as almas e as imperfeições eram muito grandes. Então, as almas após a morte, elas são o que elas são, né? Tem uns colarinhos brancos que até hoje roubam, matam, tudo de colarinho branco, tudo parente nosso. Aí, depois que morre, aparece aí do jeito que eles são. Então, não era o terno, não era a aparência dele, não era a mansão, mas a alma dele com que ele vai aparecer após a morte. Então, se nós não socorrer os parentes, por pior que eles forem, eles renascerão no nosso lar. Essa é a situação. Ou você socorre, ou esses benditos vão nascer na nossa casa. Aí nós vamos dizer, ai, nós já estamos voltando a sei quantas reencarnações, só tem bandido, só tem ladrão, só tem gente ruim, não tem ninguém que presta na minha família. Ou você socorre o nosso povo querido, botamos nas escolas para estudar de manhã, de tarde, de noite, botamos para trabalhar, para aprender a virar gente, para voltar e se reencarnar em melhores condições. Porque quando encarnado é difícil de educar. Mas um espírito com 5 minutos, 10 minutos, 15, ele vira gente bem rapidinho, hein? Porque ele tem consciência da realidade do mundo dos espíritos. Então, ele pede clemência, sim, porque a hora que ele está lá, ele está na verdadeira vida. Ele não está aqui com a capa do corpo carnal, ele está com a realidade do espírito. E também tomarmos cuidado, nós, nesse trabalho de pesquisa, não sermos benevolentes. A crítica exagerada, que pode dominar, desanimar o médium. Não fica falando tão mal dos médiums, porque isso vai entristecê-lo. Ele pode não ser bom, ele pode não ser bom, porque não é mesmo. Mas vamos ajudá-los a crescer, a se melhorar. Quando ele cometer erro, fala assim, ore mais, estude mais, saia dessa frequência, recolha esses espíritos. Então, porque se nós ficarmos naquela... É muito comum a casa dos espíritos, nós somos maldosos, maledicente, malfazejo, tudo que não presta dentro da casa espírita. Então, o que nós temos que ensinar as pessoas a cometer menos erro, a se melhorar, a se corrigir? Vamos socorrer esses espíritos, vamos retirar.
Então, é isso, o dirigente vê o excesso de linguinha, vamos socorrer esses espíritos maledicentes, vamos socorrer esses espíritos. Então, o dirigente, ele tem que estar atento a essa vida espiritual do centro espírita, como médium familiar deve estar atento à vida espiritual do seu lar. Vigilantes, para não cairmos nessa tentação dos maus espíritos. E aí ele nos coloca. Quando nós temos assim um local muito maledicente e que o médium não consegue aprender, fala-nos Leon Denis, afastá-lo de reuniões numerosas, para o povo parar de falar mal dele, para se incorporar em grupos familiares. Olha, Leon Denis. Então, Leon Denis fala que desses grupos muito grandes é uma falação, né? Um falando mal do outro e que isso não ajuda ninguém. Então, Leon Denis fala assim: retira dos grupos luminosos, grandiosos, com muita gente, e coloca para incorporar em grupos familiares, onde encontrará sua ajuda, um ambiente espiritual de alguém que o ama e tenha vontade de ajudar, e não fica à mercê de uma população de gente olhando para ele. Então, nós temos que entender que o local de desenvolvimento é um local de aprendizado, não é um local de crítica. Se existir a crítica, o dirigente, o benfeitor, e se você tiver a crítica, seja bastante amorosa, do meu ponto de vista. Se for para falar besteira, fecha a boca. É a melhor coisa, porque o médium vai sentir o seu pensamento. O que você pensar dele, ele vai registrar. Porque não existe médium que não saiba o que é o mal, o que é o bem. Todos os médios sabem ao entrar numa casa espírita se ele fica bem ou se ele fica mal. Todo médium sabe o que as pessoas estão pensando dele. Ele pode não entender por falta de conhecimento, mas ele sabe o que é um fluido bom e um fluido mau.